Ainda estou aqui, representante brasileiro do Oscar, conquistou seu primeiro prêmio, mas certamente vai ter gente falando. Ah, mas é só um Oscar, o que isso vai ajudar no Brasil? Ai, grande coisa, amanhã tem que acordar cedo pra trabalhar. Ai, daí grande coisa, isso vai pagar os meus boletos? Calma aí, amiga, calma aí, segura o facho aí, tá? Tu sabia que o Galileu Galilei foi o astrônomo criador da teoria do heliocentrismo, que diz que a Terra e os outros planetas do sistema solar giram em torno do Sol e não em torno de você? O fato de o Brasil ter ganhado um Oscar certamente não vai fazer diferença no seu cotidiano imediato, mas serve de sinal para um fomento de uma indústria que movimenta bilhões de reais e que leva a cultura, a educação, o entretenimento para o público. E é isso que eu vou tratar nesse vídeo. Em 2025, o cinema brasileiro viveu um momento histórico. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e protagonizado pela maravilhosa Fernanda Torres, tornou-se um símbolo de resistência artística e sucesso internacional. Com mais de 4 milhões de espectadores apenas no Brasil e uma arrecadação de mais de 85 milhões de reais, o longa alcançou, até a data de publicação aqui desse vídeo, a 5ª posição entre as maiores bilheterias nacionais. Suas 3 indicações ao Oscar não apenas quebraram barreiras, mas reacenderam um debate sobre a importância de se investir na cultura audiovisual do país. Ainda Estou Aqui narra a história real de Eunice Paiva, interpretada pela linda, maravilhosa Fernanda Torres, que dedicou décadas à busca por justiça após o desaparecimento do seu marido Rubens Paiva durante a ditadura militar. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filho ali do casal, o filme mistura um drama íntimo e denúncia política, que acabou conquistando o público e a crítica. Antes de finalmente ter recebido o Oscar, a produção brasileira já havia acumulado 8 prêmios internacionais, incluindo melhor roteiro no Festival de Veneza e melhor atriz no Globo de Ouro para Fernanda Torres. Após as indicações ao Oscar, o filme voltou ao primeiro lugar nas bilheterias brasileiras, mesmo após 12 semanas em cartaz, com um aumento de cerca de 82% no público. Internacionalmente, arrecadou $1 milhão só nos Estados Unidos e recebeu o selo Must See no Metacritic, além de uma aprovação de 96% da crítica e 99% do público no Rotten Tomatoes. Esses números não apenas refletem uma qualidade artística, mas também uma fome por narrativas autênticas que conectem os espectadores às realidades universais. Mas por que é tão importante assim que Ainda Estou Aqui tenha tanta visibilidade internacional? O audiovisual brasileiro emprega mais de 200 mil profissionais, de cenógrafos a editores, de técnicos de som a produtores, enfim, todos os profissionais envolvidos nessas produções que você assiste no cinema ou no conforto aí da sua casa. Ainda Estou Aqui, por exemplo, mobilizou uma equipe de 500 pessoas durante as filmagens, incluindo jovens talentos e veteranos, como a própria rainha do teatro e do cinema brasileiro, Fernanda Montenegro. Cada produção cinematográfica funciona como um verdadeiro ecossistema que sustenta microempresas, fornecedores locais, serviços especializados, como por exemplo de efeitos especiais ou pós-produção. Atualmente, com a rede de desinformação que assola a internet brasileira, muitas pessoas atacam os incentivos à cultura nacional. Mas essas mesmas pessoas também chegam em casa depois do trabalho, sentam no sofá, ligam a Netflix para assistir algum filme ou alguma série sem ao menos refletir que ela está assistindo também é cultura. Mas normalmente é de outro país, provavelmente os Estados Unidos. Bom, a principal lei de incentivo aqui no Brasil é a Lei do Audiovisual, que permite que empresas e pessoas físicas deduzam do imposto de renda alguma porcentagem, no caso 6%
para pessoas físicas e 4% do imposto de renda para pessoas jurídicas, ao investirem em projetos audiovisuais aprovados pela Ancine. Esses recursos financiam produções independentes, como filmes, séries e documentários que geram empregos diretos e indiretos e, por sua vez, fazem o valor investido retornar com ganhos maiores aos cofres públicos. Quem dá um ótimo exemplo desse retorno é a nossa grande atriz Denise Fraga, na sua entrevista no programa Dando a Real com o Leandro Demore no canal TV Brasil. Fala aí, Dedê, como é que funciona? O governo não dá um dinheiro pra gente, que o dinheiro dá um certificado do Ministério da Cultura que você fica apto a virar para uma empresa. Agora, por exemplo, no que só sabemos juntos, a gente tem de novo o patrocínio do Bradesco Seguros. Você vai lá e propõe para o Bradesco para ele patrocinar. E é importante que as pessoas saibam e elas não se informam e ficam falando, né? Isso é que foi a grande tristeza, né? Que cada R$1 que o Bradesco dá para mim através da Lei de Incentivo à Cultura do governo federal, retorna para o governo 1,6. Por quê? Porque ele gerou empregos, trabalho, impostos, a gente paga impostos. Então, o que acontece? Essas empresas que investem em cultura, e é bom que se saiba, elas, se pagarem o seu imposto diretamente para o governo, elas vão dar aquele dinheiro, aquele R$1 para lá. Se ela fizer essa voltinha e tiver esse trabalho de dar para a cultura, o que retorna para o governo em imposto é 1,6, porque nós pagamos imposto, porque tem um monte de família, empregado, aquilo tudo. Então, aquilo gira. A cultura no Brasil, ela é uma coisa imensa de produção e de geração de renda para quem trabalha. São profissionais, tanto que na pandemia ficamos todos nos segurando assim, porque... Em 2024, o setor se recuperou da pandemia de 2020 com uma receita de 2,5 bilhões de reais em bilheterias de filmes nacionais, com 12,6 milhões de espectadores, impulsionando a participação nacional na bilheteria para 10% contra 5% em 2023. Já a Lei Paulo Gustavo, promulgada em 2022 e nomeada em homenagem ao ator que faleceu em decorrência da Covid-19, representa o maior investimento direto no setor cultural do Brasil, destinando mais de 3 bilhões e meio de reais para a execução de ações e projetos culturais em todo o território nacional, além do investimento de 1 bilhão de reais da Ancine em coproduções internacionais, reforçando a competitividade cinematográfica global. Dados apontam que após as indicações ao Oscar de Ainda Estou Aqui, o interesse por filmes brasileiros na Netflix aumentou em 40%, evidenciando então o potencial de monetização em plataformas digitais. As produções cinematográficas também impulsionam o turismo. Ainda Estou Aqui, por exemplo, foi filmado em locações históricas do Rio de Janeiro, como a Praia de Copacabana e o centro da cidade, o que ajudou a revitalizar espaços públicos e a atrair visitantes interessados em reviver e conhecer os cenários do filme. Esse fenômeno é conhecido como turismo de cinema. É uma fonte adicional de renda para as comunidades e para o comércio local. Mas por décadas o Brasil sofreu com a autoimagem depreciativa já bastante enraizada no chamado complexo de vira-lata. Filmes como Ainda Estou Aqui desafiam essa narrativa ao apresentar histórias que celebram essa resiliência e a diversidade do povo brasileiro. O cinema brasileiro não é como a indústria cinematográfica hollywoodiana, que trabalha há décadas para vender um entretenimento mastigado para o público, bem como o clássico American Way of Life. Somos acostumados a conhecer o estilo de vida dos estadunidenses e achamos isso aí bastante normal quando a gente assiste televisão ou no cinema. Mas não estamos acostumados a assistir o dia a dia de uma pequena comunidade localizado numa cidade no interior do Nordeste,
como somos apresentados em Bacurau, por exemplo. O cinema nacional apresenta o Brasil para os brasileiros e, posteriormente, para os estrangeiros, o que é uma verdadeira aula de geografia, história e sociologia do nosso próprio país. E por falar em aula de história, Ainda Estou Aqui também serve como uma aula de história revisitando um dos períodos mais sombrios do país, a ditadura militar, contribuindo para a preservação da memória coletiva. A própria reabertura do processo sobre o desaparecimento de Rubens Paiva pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos após o lançamento do filme ilustra como o cinema pode ser uma ferramenta de justiça histórica, nos mostrando o poder da narrativa de histórias puramente brasileiras que podem se desvencilhar das telas e alterar o rumo do país, trazendo questionamentos e desafios para a política e para a sociedade construírem um país melhor para todos os brasileiros. O cinema brasileiro não se limita ao eixo Rio-São Paulo. Produções como Bacurau e Marighella exploram realidades do Nordeste e periferias urbanas, enquanto Ainda Estou Aqui resgata a luta de uma família de classe média alta no Rio, mostrando que a repressão atingiu múltiplas camadas sociais. Essas narrativas ajudam os brasileiros a reconhecerem a sua própria complexidade e a se orgulharem das suas raízes. A história de Eunice Paiva, uma mulher comum confrontada pela violência do Estado, ecoa em países que enfrentaram regimes autoritários, como a Argentina, o Chile, a África do Sul, dentre tantos outros. Essa universalidade permitiu que o filme superasse fronteiras, sendo comparado a obras como Persépolis, a animação iraniana de 2007, adaptada de uma história em quadrinhos que mostra uma jovem se revoltando contra as imposições fundamentalistas dos rebeldes, especialmente contra as mulheres, que acabaram derrubando o Shah lá no Irã na década de 70. Ou então Roma, do diretor Alfonso Cuarón, lançado em 2018, que acompanha uma empregada doméstica de uma família de classe média alta que acaba ficando grávida do seu namorado, que acaba abandonando ela para fazer parte de um grupo paramilitar que realmente atirou contra manifestantes estudantis no ano de 1971. Assim podemos entender que Ainda Estou Aqui não é apenas um filme, ele é um manifesto. A sua trajetória prova que o cinema brasileiro pode competir em pé de igualdade com produções globais, desde que haja investimento, planejamento e confiança na capacidade narrativa do país. Ao fomentar o audiovisual, o Brasil não apenas gera empregos e movimenta a economia, mas também reconstrói a sua autoestima, combate o apagamento histórico e projeta ao mundo uma imagem de diversidade e resiliência. A tarefa agora é garantir que esse momento não seja passageiro. Políticas públicas consistentes, parcerias internacionais e apoio do público são essenciais para que o próximo Ainda Estou Aqui não demore décadas para surgir. O cinema brasileiro está vivo e o mundo está assistindo. E se você apoia e incentiva o cinema brasileiro, você pode também me apoiar e me incentivar curtindo e compartilhando esse vídeo, comentando o que você achou e dizendo quais filmes brasileiros aí você mais gosta. Também não deixa aí de se inscrever no canal e de me seguir nas outras redes sociais, onde eu levo muito mais conteúdos e curiosidades sobre cinema. Vamos juntos incentivar o cinema nacional e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!